Sejam bem-vindos ao canal Contrapartida, eu sou Osmar Campbell, eu estou aqui com... Fabiano Cabreiro, Osmar, é um prazer inenarrável estar Sempre um prazer estar aqui com você. você, principalmente porque estamos no estúdio Pé de Pano Produções, aqui em São Paulo, capital, onde você pode gravar o seu podcast, seu canal no YouTube, uma estrutura impecável de tecnologia, conhecimento e boa vontade de Catito, que é o nosso diretor, nosso porteiro, nosso cozinheiro, nosso garçom, nosso chefe. Arroba Pé de Pano Produções. Arroba Pé de Pano Produções. Hoje é um episódio especial, patrocinado pela Devir Editora. Estamos com o Luciano Santos. Aplausos pra ele. Luciano! Sou eu. Seja bem-vindo, Luciano. Oh, muito prazer obrigado, ter pessoal. você aqui. Grande prazer, Fabiano. Prazer, A Luciano. gente não costuma dar a mão, Já é não. conhecido, Eu já. gosto de ver o cara sem saber. Eu quase. gosto do distanciamento social, prefiro não apertar a mão de ninguém. Por favor, evite nos próximos Álcool episódios. gel, Fabi, tem aquele álcool gel pra fazer aqui? Padrão Japão, cumprimentar. Luciano, a sua responsabilidade da Devir, uma das maiores editoras de Que jogos de isso. tabuleiro e livros de RPG. Obrigado E pelo GURPS. livros. Tamo junto Bom, demais. na Devir, hoje, eu trabalho no setor de vendas, né? Vendedor. Você é um vendedor. Ele fica na eu sou calçada vendedor, gritando, eu sou RPG. um consultor. Consultor. Ele fica na calçada. Colaborador. Fica na calçada gritando, RPG. Olha o RPG, Olha, olha dado. a cartinha aqui. Temos joguinhos fresquinhos para a senhora e para a senhora. A família toda vai curtir, hein? Olha aqui. Então, assim, nós somos consultores. Porque assim, vender é fácil. Vender, você fala pro cara, ó, compra esse pacote de jogo aqui que você vai vender. Não é o que a Devir faz. A Devir chega assim e fala, olha, cara, tá vendo esse pacote que você tá comprando? Não é legal pra você, não tem o teu perfil. Compra esse jogo, experimenta isso daqui, usa essa estratégia, já pensou nisso? Então, o nosso trabalho na Devir, no setor de vendas, principalmente é fazer com que o lojista melhore o teu perfil, melhore o mercado de venda dele para que ele cresça. Porque se o lojista crescer, a Devir cresce. É fazer o vendedor vender, né? Fazer o vendedor vender. Eu conheço uma loja, chama Caixinha Board Games. Muito Nossa boa. Inclusive, Você já ouviu falar? Ah, Precisei de umas pecinhas de reposição. Você Sei. acredita que os caras me ajudaram e tudo? ajudaram, Olha só, cara. acredito. A loja é muito boa, cara. Eu Pô, conheço é a uma loja. loja assim. Eu tive que ir lá buscar no prédio onde fica. Não tinha ninguém pra me Não trazer. tinha ninguém esse para grito. trazer. A logística peca um pouco, Às vezes o cara é folgado também e quer mais do que o direito, quer mais do que o É mais devia. provável que seja essa. Acontece. Acontece. A gente veio focado hoje, já trouxemos várias pessoas da Devir para falar sobre vários jogos e hoje a gente tem um foco em jogos infantis. Como é que a Devir enxerga os jogos infantis para o futuro do mercado e o presente também? Bom, assim, o editorial Devir, ele é muito focado em jogos família, né? A gente tem jogos, né, mais core, tem jogos para vários perfis, mas assim, o foco mesmo é o jogo família. E dentro dessa parte do jogo família, tem uma área dos jogos infantis que, para mim, já me serviu para muitas coisas em casa mesmo. Eu tenho alguns sobrinhos, eu tenho 7. Sete né? sobrinhos? 7 sobrinhos atualmente. Isso vem de quantos irmãos? Um catra ou Não, vários? não. Bom, eu brinco com a minha irmã, ela optou por não ter TV em casa, porque ela tem 4, Entendi, né? 4 são só dela. Aí tem o meu cunhado. Optou em Tem ter um choro, barulho. Exatamente. É um trabalhinho. É uma logística interessante. Sim, claro. 4 filhos, né? E infelizmente eles não puderam vir hoje, eles até iam vir aqui bagunçar um pouquinho no estúdio. não, cara. Mas eu com a vi todo- chuva, teve um problema no prédio lá, caiu árvore. São crianças enfim. feitas de sal e aí não puderam sair na chuva. Criança, feriado, que tá querendo né? que mora em prédio. Mora em prédio. Tá querendo Então, bagunçar com a dificultou. turma, tudo no play lá Claro. esperando. Dificultou a logística essa Aí chuva o cara, aí. então- vamos lá no Tem estúdio que gravar gravar com o no tio. YouTube, Ô, tio. Não, ela Pode tava brincar. animada. Você não tem noção como elas queriam vir aqui pra ensinar vocês a jogar. Elas iam mostrar pra vocês como é que se joga jogo infantil. Ah, bom, mas estamos aí pra uma outra. Não, uma oportunidade, pode ser, né? pô, Uma tamo oportunidade Especial dessas aí, Dia nós das trazemos Crianças. elas vão se divertir. aí. Faltou um mês, cara. Já pensou? Dá pra fazer? Já tá combinado. Vamos conversar assim, porque eles vão adorar. O que você joga com eles lá? De tudo. Principalmente Devir, óbvio, né? Não é porque são jogos da casa e tudo mais, mas, assim, os jogos Devir são muito legais, porque existe uma diferença em jogar jogos infantis e utilizar jogos infantis. O que acontece? Todo jogo, hoje a gente já sabe que os jogos, principalmente esse material euro, eles trabalham muito o que chamamos de habilidades cognitivas. Antigamente não tinha essas coisas, né? Não se Sim, falava disso. Né? E hoje em dia é muito bonito falar de habilidades cognitivas, neurociência, neuroeducação e tudo mais, mas o fato é que o jogo funciona. Né? Que por exemplo, a minha segunda sobrinha, ela tinha um delay na fala, né? Ela demorou muito para falar e ela não falava tão bem.
nós temos um jogo lá, que é o Sopa de Bichos, que é um jogo que você tem que falar constantemente os ingredientes da sopa, ficar sorvendo a sopa, experimentando e tal. E aí, ela aprendeu a agilidade de falar ali. Ela começou jogando com arro porró, e ela terminou jogando alho poró, sabe? Tipo, Brócolis. brócolis. Sabe? Então, Partida, acredita? Linguiça, né? divertidíssimo, Linguiça. cara. É divertidíssimo. E para os pais é uma ferramenta incrível. Né? Hoje em dia, as famílias reclamam muito que as crianças estão na tela. Né? Sim. No site celular, não sei o que e tudo mais. Mas a família Mas reclama, mas quem dá a tela é a família. Exatamente. Porque a criança não foi na loja comprar um Achou na iPhone. rua? Não foi, achou, né? Veio no correio, abriu o Kinder Ovo, tinha um celular lá no lógico. Kinder Ovo. O cara tá lá, resolve todos os problemas em vez de dialogar, fala, fica Pois aí. é. E aí, o tabuleiro tem Aí esse papel, cara. É incrível, porque assim, por exemplo, os jogos, você pode trabalhar múltiplas idades e múltiplas ações. Então, assim, tem o Poker de Bichos, por exemplo, que é um jogo que está aqui na mesa. Vamos mostrar pro pessoal aqui, ó, Poker de Bichos. Poker de Bichos é um joguinho divertidíssimo. Resumidamente, como Tá ele funciona? desafiado, amigão. É? Aqui é assim. Poker de Bichos, a gente Chegar. tem alguns animais aqui nas cartas, né? Explica um pouquinho pro pessoal, mostrando aqui, ó. Resumidamente, você tem aí 8 animais, né? Você vai pegar um conjunto de cartas na mão A barata. e você vai fazer apostas. Então você... Me dá só umas 2 cartinhas. Formiga, o aranha. Aranha É. bonita essa aranha aqui. Você pega aqui uma das suas cartas, você põe na mesa e você desafia alguém da mesa. Então, eu vou desafiar o Fabiano. Fabiano, isso aqui é uma barata. Não, isso é uma carta. E Errou, aí, otário. Sacanagem. você vai dizer se é uma barata ou não. Eu vou pagar o seu blefe Você ou vai pagar o não. meu blefe. Se você acertar, a carta fica para mim e isso pesa negativo para mim. Se você errar, a carta fica para você. Quem ganha, ganha a carta. Quem Não perde, tem- ganha a carta. Você falou poker, no poker tem as fichinhas É, e tal de não, não valores. tem, não tem, Ali, né? aqui o prêmio é a carta. O que tem a ver com poker é o blefe, É né? só o nesse- blefe, é só o blefe. O nome é só o blefe. Eu aposto, eu quero a carta, porque isso não é uma barata. Ó. Não é um barata, é um morcego. Então, Dá a carta aqui, você cara. acertou, então fica comigo. Quanto Ué, mais cartas eu tenho, é tá, pior. A carta penaliza. o É, cara que tem entendeu? mais, boa. Então, o que acontece? Esse tipo de jogo, quando você fala assim, mas e aí? Você está ensinando a criança a mentir. Não, Né? amiga, Pelo não. contrário, É você está ensinando a leitura. criança a perceber o blefe, a perceber a mentira. E você também, como pai. Porque assim, conforme você está jogando, você vai pegando o jeito da criança. A hora que a criança fala para você, Pedrinho, você quebrou? Não fui eu não, pai. Você já olha e fala, pô, Pedro. Isso aqui é uma barata, Pedro. Isso é uma Não, barata, deixa eu te Pedro. falar, né, é muita ingenuidade a gente achar que a criança vai passar a vida. Eu não vou ensinar ela a mentir, vou ensinar que mentir é feio, e a partir daí você tem um ser humano que nunca vai mentir na vida, Pronto, é isso? é. Cara. Sabe quais são os 2 pecados dos pais? Achar que Diga. mentir é errado, certo? E deixar a criança ganhar. Nunca. São as 2 piores coisas que você pode fazer com seu filho, é deixar seu filho ganhar. Quando você deixa seu filho ganhar, você mostra pra ele que ele consegue uma coisa que não é verdade. Ele não vai ganhar sempre. Você tá sendo ele não está falso, sempre... né? Exatamente. Você está sempre ali induzindo o garoto a entender que ele é o melhor de todos, ele sempre vai ganhar, ele sempre vai vencer. E não é verdade, cara. Cara, no meu caso eu sempre ganho quando eu jogo. Quanto mais você trabalha a frustração da criança, mais você prepara ele para fora de casa. lógico. Cara, sabe? Jogos infantis são bons por isso, porque assim, a grande maioria são colaborativos. Quando eles são competitivos, assim, como Não é- Catan, né? É aquele competitivo que todo mundo... Não é agressivo, né? Não é agressivo. Tá todo mundo crescendo. Vamos ver quem cresce mais rápido. Exatamente, Catan é maravilhoso, Exatamente. excelente Não, jogo Catan é pra incrível. É iniciar. um dos melhores jogos de família. O que tem no Catan Júnior? Eu vi que saiu uma leva de jogos Júnior. Sim, sim. E aí eu sempre fiquei me perguntando assim, poxa, mas saiu vários jogos Júnior. Carcassonne Júnior, Catan Sandy Júnior, Júnior. Sandy Júnior, vários jogos Júnior. E eu pensando Stone assim, Age putz, já são os Stone Age Júnior, inclusive, que tá no mercado hoje em dia. Sim. Não é melhor dar jogos que já são Júnior, tipo um jogo infantil, e esperar a criança crescer um pouco mais e já jogar o jogo completo? O que tem no Catan Júnior, por Então, exemplo? pensa num passo anterior. Por exemplo, as crianças elas já têm que estar inseridas num ambiente de jogos, né? Sim. Então, assim, é legal que você faça com que você perceba que a criança já está se desenvolvendo. Começa a usar alguns joguinhos e tudo mais, dentro daquela percepção. Você acha que a criança entende pouco de matemática? Pega jogos que tem um fator matemático, Sim. né? Percepção espacial, como Fantasma Blitz. Pega Fantasma Blitz, cara. A minha sobrinha, com 4 anos, jogava Fantasma Blitz. Com 6, ensinava na escolinha as crianças. Nossa. Minha sobrinha mais velha tem 11 anos agora. Com 7, a venda da Devir Fantasma aumentou muito Com naquela 7 ela região. já fazia a propaganda dele, não dava. O cara não cria sobrinha, ele cria vendedora. Ele cria, você vai empreendendo, né? Vai criando, né? Então, assim, por exemplo,
Pega o Catan Júnior, ele é um jogo principalmente de mercado. Ele perde um pouco essa negociação que a gente tem jogador com jogador e mais uma percepção de mercado do que está na mesa. Então, ele lembraria, falando de uma forma muito porca, assim, ele lembraria um pouco o Banco Imobiliário. Essa questão de conseguir as peças, de preparar o seu campo e tudo mais. Mas ele não é agressivo como o Banco Imobiliário. Sim. Né? Ele não fica chato. Porque o Banco Imobiliário... Eu sou um colecionador de Banco Imobiliário, eu só tenho 30 modelos diferentes. Mentira. Putz, Mentira. Tu comprou do Lu Santana que saiu agora? Não. Aí não, pelo amor de Deus. Acabou, Tudo tem limite. acabou de sair do Lu limite. Santana. Eu sou que nem Banco município, Imobiliário eu tenho do Lu limite. Que aí tem as músicas dele e tal. E é Deus oficial. do céu. Lançou Meu agora. Deus. Pesquisa depois, galera. Não comprem. Sacanagem. Essa pedra dá 30? leite. Eu tenho 30. Eu tenho, O que são os 30? Eu tenho Monopoly. Muda Street só o Fighter. tema? Muda só o tema. Não muda Tudo nada, igual. É tudo igual. Street Fighter. Street Fighter, aí tem de Monty Python. Não. Caralho, não esse tem, aí eu Monty Como é que quero. é o Street Fighter? Você para nos cenários? Você vai parando, vai pegando os golpes. É muito tosquinho. Yu-Gi-Oh! Tem 2 ou 3 modelos. Tem My Little Pony, Zelda. Por aí vai. Tem vários. Warcraft, Caramba, e tu- Nightmare e- Before tu Eu nem compra Christmas. sabia usado? que existia tudo isso, Não, cara. eu compro Tem antigo. novo. Compra novo mesmo? Tem alguns antigos. Eu comecei por causa dos antigos. Porque tinha aquele... Um dos mais raros, né? Nossa, a gente tá indo... É? Muito legal. Não. Um dos mais raros por exemplo, um dos bancos imobiliários que saiu aqui no Brasil, na época, pela Estrela, se não me engano, que ele é São Paulo-Rio. Olha só. Ele é... Parte do tabuleiro são ruas famosas de São Paulo, parte do tabuleiro Eu são acho que é Paulo do esse. Rio. Eu acho que é esse que eu sempre joguei. As casinhas são de madeira. As casinhas são de Eu madeira. tinha esse jogo aí. Exatamente. Falei pra ele que minha mãe jogou fora. Nossa, você jogou fora um barão Cara, aí, dependendo da época que ele foi lançado. Eu acho que é esse que eu sempre joguei. É antigo, Em né? Belém. Em Belém. Eu lembro que a Que gente legal, comprava cara. Copacabana, comprava não sei o Isso. quê. Mas a Não, casinha mas- era de madeira. Mas existe o Banco Imobiliário, em Copacabana, não sei o quê, mas tem outras cidades. Esse era muito... Esse era muito específico São Paulo Rio, assim. Consigo lembrar. Né? Não, as É casinhas- bem as casinhas antiguinho. eram de madeira, a verdinha, a vermelhinha. Eu não consigo lembrar talhada o na material. madeira mesmo. Ele é Madeira. anos 70, se eu não tiver equivocado, anos 70. Comecinho dos anos 70, e ele foi até os anos 80, quando eles remodelaram, que aí é o que o pessoal já conhece, já Plástico, jogou mais e tudo mais. Ainda tinha de madeira, tinha um pouquinho de madeira nos anos 80, e aí depois começou o plástico. No meio dos anos 80 começou o plástico, que aí foi aquela onda eu não vou lembrar qual o presidente, mas assim, foi aquela onda da indústria brasileira e tal. Sim. E aí quando Foi quando abriu o mercado, né? Foi quando abriu o mercado, exatamente, na abertura do mercado. É o Banco Imobiliário que a gente tem uma fake news sua, né, da história do... Sempre é bom. Tem um banco imobiliário, né, já puxando esse assunto, que é de um presidente americano, que eu não vou lembrar o nome agora, mas ele tem peças banhadas a ouro. Trump. Nossa. Né? Não, é tipo o Roosevelt, sabe? Não é o Roosevelt. Ronald mas, assim, Reagan. Ah, ele é. mandou fazer um... Não, é de mercado, Você pode comprar eles e tal. Caraca. E é incrível. Eu conheci esse porque um cara que trabalha com demolição, nossa senhora, onde essa história tá indo? O cara foi demolir uma casa e encontrou vários jogos. Os caras deixaram vários jogos lá. Aí tinha esse Monopoly. E ele falou, pô, eu tenho um Monopoly aqui, eu sei que você gosta, você coleciona, não sei o que, você não quer comprar? Eu falei, como que é? Ele mandou as fotos, mas ele queria um absurdo. Ele viu que era douradinha as peças, falou, meu, Nossa. já sei o que é e vou meter a faca. Eu falei, não, Isso aí obrigado, não dá, não obrigado, dá. Sou colecionador, não sou Quanto ele otário. queria? Quanto ele queria? Conta pra nós quanto ele queria. Olha, Assim, só pra... hoje 10 era o conto? equivalente... Não, nem tanto, mas hoje era o equivalente a uns 3 pau. 3 pau dava pra ir comprar lá fora. Pô, ah, é? Full pô, fácil. dá. Eu vou comprar um usado por 3 pau que custa 1.000 novo. Não. Com esses Besteira. 2 mil, tu vai lá. Besteira, entendeu? Mas enfim, voltando aos jogos infantis. E aí o que acontece? A Devir, ela começou assim... A Devir ela tem 2 momentos de jogo de tabuleiro, né? Ela trouxe jogos de tabuleiros ali a sei lá, finzinho dos anos 90, né? Comecinho dos anos 2000. 25 anos já. Né? 25 anos. e trouxe Capitão Alatriste, trouxe Hobbit, trouxe Warcraft, Sim. trouxe umas brands bem legais, assim. Mas o mercado não estava maduro ainda. Não tava Não estava pronto, né? preparado, não conhecia. Então foi uma coisa que Era difícil vender, né? era difícil vender e tal. Passou-se os anos. Aí o Sr. Douglas, que era um dos sócios, né? Sim. Já falecido, o grande Douglas, é uma pessoa incrível. Conheci. Douglas era maravilhoso. Olha, quem conheceu o Sr. Douglas conheceu uma pessoa ímpar. Conversei poucas vezes com ele, tu já percebia que era uma pessoa diferente, assim. Diferente. Só Ele falava coisa boa. Tu conversava com ele e ficava maluco, assim, cara. Sim. Genial. E assim, conhecia de tudo. É. O que você quisesse falar com ele, ele conhecia de tudo. De tudo. E aí, eu trabalhei na Devir um tempo, saí da Devir.
Quando eu voltei novamente, ali em volta de 2012, se não me engano, foi 2012 quando eu voltei oficialmente, começou a esse trabalho junto com as Devires, com os braços internacionais, né, que era muito forte o mercado lá fora, e os braços internacionais queriam que a matriz também vendesse, pô, afinal de contas a matriz, Brasil, um puta do mercado em ascensão, e começou a se trazer vários jogos, mas assim... Aproveitava o container do livro? Tipo isso? Com certeza, com certeza. A prática de mercado sempre se mantém, né? Se aproveitar qualquer espacinho ali, você coloca 3, 4 joguinhos ali e manda, pô, é o que faz, né? E começou a se trazer muitos jogos, mas assim, principalmente jogos infantis. Trouxe muito dessa leva dos jogos pequenos, né? Os jogos de bolso, que a gente chama, né? Para tentar abrir um mercado, né? Trabalhou-se, por exemplo, com uma margem de lucro baixíssima, que era para tentar fomentar o mercado mesmo, sabe? Tem uma paradinha de plantar semente. Exato. Né? O Henrique acho que já disse isso, e eu acho que é interessante reforçar. A Devir começou, tudo era mato. Em todos os ramos, no card, nos livros, no RPG, nos quadrinhos e tal. Assim, é incrível como a Devir, ela abriu muitas portas no mercado. Pra todo mundo, né? Para todo mundo. Né? Até para os lojistas hoje mesmo, assim, se eles pararem para pensar, muitos deles começam com Devir. Ou começam por causa do Devir, jogaram quando eram mais novos, né? Frequentaram o Salão Devir lá no Cambuci, lá no Teodoria de Souto. Devir livraria o seu lugar de alegria. Então eu acho que eu fui nessa daí, né? Tá Liga nessa Pokémon, loja. nossa, eu cuidei da Liga Pokémon muitos anos. Nossa, então, eu adorava ir nessa Salão loja. Devir era Galera sensacional. Hoje em dia a Devir ainda tem loja física ainda que recebe pessoas? Não. Não, é só editora. Só editora. Só mexe com pessoa jurídica. Exatamente, só jurídico. Trabalhava-se, até o salão era um braço da Devir, né? Entendi. Não era Devir, era né? Terra-média, né? Era uma outra empresa que era diretamente ligada à Devir, né? Subsidiada ali da Devir, mas não era a Devir. Era justamente para fazer esse teste. Teve a época dos quiosques em shoppings. Foram anos incríveis. A Devir tem muita história boa para Por que contar. você acha que piorou? O quê? Não devia ter melhorado? Você fala o mercado? Assim, você falou que tinha loja, depois fechou, tinha um quiosque, depois fechou. Por que fechou? Mas o que aconteceu? assim, sabe o que é curioso dizer, ainda mais quando você é a prata da casa, você fala um negócio desse, as pessoas, tá passando um sabonete, aí tá passando um pano. Mas a Devir, ela sempre foi muito à frente do tempo, cara. Sim. Muito, muito à frente do tempo. Hoje em dia se fala de, RPG na escola, tabuleiro na escola, card na escola. A Devir fazia isso, muitos anos. Tinha os encontros internacionais de RPG, ali nos finzinhos dos anos 80, anos 90, em Ibirapuera, era um dia só para escolas. Assim, cara, era... Pô, eu vou estar mentindo se eu sei o número de mesas, mas era mais de 500 mesas de RPG. Foi no primeiro que o Steve Jackson veio? Primeiro que o Steve Jackson... Trouxemos o Steve Jackson pro Brasil. Que louco. Meu Deus, esqueci agora o nome do cara. Eu gosto tanto do cara, esqueci o nome dele. O criador do Vampira Máscara veio pro Brasil. Tantos caras vieram pro Brasil. A Estrela já participou no evento, com parcerias lá com o Hero Quest. A Capcom, quando tinha Capcom no Brasil, tava com os jogos do Dungeons Dragons. Então, assim, foram tempos legais. Só que, assim, o problema, eu acho, assim, maior, é o fator Brasil. O fator Brasil é muito complicado, é muito difícil. Porque, assim... nós temos leis, nós temos regras, mas as regras não se aplicam, as leis não funcionam. Então, assim, hoje você traz essa caixa desse jeito e aí amanhã o fiscal olha e fala, putz, não é desse jeito, cara. Aí você tem que mudar todo o processo. Isso aí é inacreditável, bicho. Então, assim, Eu lembro, a primeira que eu vivi nisso aí foi o copinho do Stone Age. A primeira Ali. que eu vivi era o... Você sabe a história Como do assim? copo do Stone Age? Não. O Stone Age vinha com um copo de couro, né? E o que acontece? Lá fora, ele passa por teste e tudo mais, como em qualquer lugar do mundo, né? Como deveria. E é aprovado. Chegou aqui no Brasil, não podia ser aprovado porque ele tinha eu não vou te lembrar. Composto químico. Tinha algum composto químico ali que não podia. Aí você pega uma tonelada de Stone Age, abre todas as caixas, tira todos os copos, destrói. Porque assim, você não pode simplesmente tirar o copo e guardar ali e Que tentar você resolver. coloca de volta. Não, você tem que destruir. Isso é pago. Não é uma destruição. Tipo assim, você tem que mandar numa empresa que destrói para que eles confirmem que foram destruídos tantos copos. Você tem que Eles têm que provar que foram destruídos tantos Cara, copos. olha isso. É um processo absurdo. Aí teve que falar com a empresa americana, a empresa europeia, para mudar um risquinho no processo ali. Mudou o processo, veio o copo. Aí, acho que a primeira leva foi sem copo. a primeira leva teve que tirar o copo. A segunda leva acho que veio sem copo. E a terceira leva já veio... Aí daí pra frente não teve Com problema. copo. Parece que o esquema é montado para criar uma para para vender a facilidade. E eu lembro que eu vendia, né? Na caixinha a gente vendia o sem copo. Sem copo. Aí tinha alguns clientes que falavam assim, vai ter algum desconto?
Sendo que ficou mais caro pra vocês, né? o fato de deixar no copo. exato. Aí o cara falava assim, vai ter algum desconto já que o jogo vai vir completo? Aí eu falei, não, o jogo vai vir completo. Completo, Você exatamente. comprou a versão Devir, essa é a versão Devir completa. Acabou. Ué. Fora que você tem que etiquetar toda a caixa, porque assim, tá tudo impresso, você tem que Componentes, etiquetar, trocar, né? mudar manual e não sei o quê. É uma logística complicada. Cara, difícil. Brasil. Ah, isso é um exemplo, né? Oh, isso é só um exemplo. Isso é só um exemplo. Né? O que mais que teve? Curiosidades assim? Ah, tem muitas. É que de tabuleiros, assim, eu acompanhei pouco, mas, por exemplo, de cards, a gente teve... Conta de carta, tem alguma uma de carta card que não foi de card aprovada? vou guardar para uma Vai guardar pra uma- A gente montou um episódio só de cards. Boa, aí boa. Você vai Excelente. ouvir umas histórias muito legais. A gente teve o Crash de 2008. Guarda isso aí, o Crash Anota. de 2008 é... Anota essa Isso, expressão, que galera. é isso, Crash cara? 2008. O Crash de 2008. Anota aí. O Brasil teve um momento em que oficialmente não existia card game. Porque não tinha Pokémon, não tinha Magic, não tinha Yu-Gi-Oh! Oficial. O pessoal trazia na mala. É punk, cara. Punk. Mas, Já ó, passamos por dificuldades. Mas só puxando a sua pergunta que você tinha feito, era que os espaços físicos foram diminuindo. Aí, Eu acho que seria a então, pergunta, aí, vai. então, aí o que A Devir acontece? já foi para um passo à frente de já ir pro Isso, digital, exatamente. é isso? Porque o que acontece? A Devir, ela estava sempre à frente do mercado. Né? Quando ela começou com os quiosques, foi um projeto para viabilizar mercado, para ver e tal, e os quiosques eram muito sucesso. Isso acontece. O mercado era diferente. Então, por exemplo, assim, você ia no shopping, antigamente, você falava, pô, cara, você tem esse espaço aqui de eventos, como que a gente faz um evento? Ah, não, vem aqui, traz, vamos fechar uma parceria, não sei o que e tudo mais. Fazia-se mall tour de card games. Hoje em dia não tem um mall tour de tabuleiros por causa disso, vocês já vão entender. E aí você conversava com o shopping direto, fazia uma parceria, pá, tava lá. E se tinha loja no shopping, então era melhor ainda, porque a loja ficava feliz e contente. Hoje em dia, você quer fazer um negócio no shopping, fala com a administradora do shopping. Aí você vai lá falar com a administradora do shopping. Ah, não, você quer fazer uma parceria aqui? Nós fizemos... Tem um shopping aqui na Marginal, bem grande, Eldorado, que... Ninguém ouviu. Quem? E aí, nós queríamos fazer um evento lá, um torneio de Yu-Gi-Oh! Gigantesco, tá, uma coisa legal. E assim, os caras queriam no espaço mais caro que o AMB. Nossa. 2 dias de evento. Aí você fala, pô, cara... Parece que é pra não fazer, né? Não, aí você fala, pô, não, peraí, você não tá entendendo. Eu vou trazer pessoas do mundo, sabe? Vai vir pessoas do mundo inteiro aqui pro teu shopping. Eu tenho loja aqui, ó, tem 4 lojas aqui no shopping que vão se beneficiar, a gente vai trazer público pro shopping. Não, é isso mesmo que a gente quer, não sei o quê, custa tanto. Então, o custar não é o problema. O custar no absurdo é um problema. Porque tudo custa dinheiro hoje em dia. Lógico. Entendeu? Não, mas aí, não é querendo defender, mas eu acho que tem uma parada de mercado. Tem muita. Por exemplo, eu sou lá de Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto tem um ex-jogador de futebol famoso lá que montou uma empresa de fazer exposição em shopping, de põe aqueles dinossauro. Vocês já viram essas porra? Então, é uma empresa desse maluco. Mano, isso é uma nota mesmo. Muito dinheiro pra fazer essas paradas. Muito dinheiro. Então, acho que tem uma parada de mercado. O espaço ali tem um preço. Não, então, assim, mas o espaço ter um preço não é o problema. O problema é o espaço ter um preço que é proibitivo. Mais caro que a AMB? Sabe? Você quer oferecer uma diversão em família pra galera Ele conhecer. não bota no preço o benefício dele, né? Exato. É tipo, é só o venha nosso. Não tem outras Almoço opções reino mais nada. baratas aí, uns lugares que dá pra fazer também? Porque cara, essa é galera é complicado. fã, ela se mexe e vai até Não, mas onde é complicado porque assim, se você faz um evento num local fechado, é um evento do nicho. Tá. Se você faz um evento num local aberto, você vai atingir pessoas que talvez... Falar pra fora da Nunca ouvi- bolha hoje é o Exato, ouro do exato. negócio, né? A diferença, por exemplo, por que os tabuleiros não dão certo em lojas como ReHap, a grande massa? Porque assim, é um tipo de jogo que ele se vende sozinho, mas ele precisa de alguém pra dar um toque. Precisa Lógico, explicar. pra mostrar, né? Pra Não, mostrar. a Olha, pessoa esse aqui olha e também. fala com Exato. 300 contos, não sei o que. Eu falo assim, não, amigão, não é assim, calma, deixa eu explicar. A qualidade desse produto. Exato. Olha as horas de diversão que ele vai te gerar. Exatamente. Olha o tempo que você vai ter ele. Não é igual, pô, eu tenho 3 War lá e o coisa que você olha lá, tá tudo destruído, arrebentado. Não, assim, pensa o seguinte, você tocou num assunto bem interessante. Veja, a gente está falando aqui de valores e tudo mais. Qual que é o valor de um jogo? Você tem... Pensa na minha irmã aí, que tem 4 filhos. Tá. Ela vai pro cinema. Porra, você não. Ela vai pro cinema, ela, Faz o essa- esposo dela, e pelo menos 2 das 4 crianças. Não vamos pôr todo mundo, vamos pôr uma família padrão Só brasileira as aí. crianças legais. Pai, mãe e 2 crianças. Já deu né? 500 conto. Aí você tem estacionamento do shopping, Nossa. porque nunca é de graça, Então, né? Você tem estacionamento do shopping, você tem o lanchinho, você tem a pipoca. A e você tem o pipoca é o cinema. mais caro de tudo. Exatamente. É. Aí você vai pagar aí 300 pau no mínimo por sair. Aí você pega um jogo de 300 pau, Putz. e aí quantas vezes você vai jogar em família esse jogo de 300 Porra. pau? E quantas vezes você vai no cinema com os 300 pau?
Então, assim, às vezes quando você fala isso, o cara entende que, na verdade, o jogo não é caro, é um investimento. Você tá louco. Aí pensa num jogo, por exemplo, em que você pode trabalhar, tipo, tem um moleque que não fala muito bem. Você fala, pô, vamos jogar um joguinho de palavras que ele vai desenvolvendo a fala gradativamente. Um jogo matemático. Pô, a criança tem uma leve aí, tipo, não consegue entender muito bem matemática. Pega joguinhos, tem tantos joguinhos simples que te jogam matemática. O Dia para Relaxar aí do Gustavo, nosso amigo, pô, é um jogo incrível para você jogar em família, cara. Tem uma base de blefe ali, de não quero. Sabe aquela negociação de, pô, eu quero, pô, ninguém quer. Se aprender que nem tudo que você quer vai dar certo. Exatamente, cara. Não, gerenciar recursos, né? Exato. Então, assim... Otimizar suas ações para atingir determinado objetivo. É objetivo. quase um livro com exercícios. É quase um livro com Só que não é de cara. folha. Exatamente. Aí você resumiu bem. Vou falar mal do Banco Imobiliário, apesar de Pô, gostar. se você for listar O Banco todos- Imobiliário, você joga. Você conhece algum campeão de Banco Imobiliário? Alguém que ganhou o Banco Imobiliário? Normalmente você desiste. Você tá jogando, aí o jogo vai ficando enfadonho, você fala, não, vou ficar aqui. Fica com o meu dinheiro. Aí, tipo, o campeão normalmente é aquele cara que persistiu. É o resistente, né? É o resistente. Não é o mais inteligente, não é o mais forte, não é o mais rápido, não é o mais apto. O mais sortudo, É às vezes. ou o mais sortudo, né? Então, sabe, isso difere muito. E aí você vai numa loja de brinquedo, o cara quer te vender o quê? Banco imobiliário, porque é mais fácil, todo mundo já conhece, você cresceu, né? É a área de conforto, né? Exato. E aí é o que o Osmar fala das carroças com a Ferrari, né, cara? Exatamente. Eles evoluíram. Exatamente. Os jogos hoje estão anos-luz na frente Exatamente, com certeza. dos que iniciaram, não tirando Não, mérito. eu acho sensacional, não é à toa que eu coleciono, eu acho sensacional o cara ter banco imobiliário, tudo mais, isso aqui, mas eu acho que o cara também tem que pensar pra frente, tem que olhar pra frente. Se você só olhar pra trás, você vai repetir os mesmos erros. Quantidade de mecânica, Nossa, cara, é de incrível. temas. Esse joguinho aqui que o Osmar tá mexendo aqui, que é sensacional, que é o... Não conheço, inclusive. Você não conhece? Não conheço. Cara, esse jogo ele é tão incrível que na Devir México, eles fizeram uma versão dele gigante pra usar nos eventos. E aí a gente volta de novo naquela questão dos eventos de shopping e tudo mais. Tá. É muito mais fácil lá. É muito mais... É muito mais parceria do que tomar lá da cá, entendeu? Tá. Aqui é muito tomar lá da cá. É um dos motivos porque, assim, vai se mudando essas estratégias na Devir. Então, assim, a Devir teve a loja por um tempo, né? E aí viu-se que, até pelo projeto Devir, né, para onde estávamos caminhando, a loja já não era mais tão interessante. Já tinha lojas no mercado, já tinha lojas de modelo no mercado. Né? A loja do Devir era como se fosse uma vitrine. O cara ia lá, encontrava de tudo, via do mercado, tinha gente especializada. Né? O pai ia no salão no sábado, aí tinha Liga Pokémon, o Luciano tava lá, garotada, vamos lá, pontos da Liga Pokémon, quem ganhou, quem perdeu? Toma ponto, toma seu card, toma sua insígnia, sabe? Então, tinha essas coisas que não era comum na época. Hoje em dia já é mais fácil você encontrar isso e tudo mais, as lojas se especializaram, vamos dizer assim. A galera tem que aprender, é o que você falou, não dá certo nessas prateleiras de massa porque precisa de alguém que... Precisa de alguém que ame o negócio. Você não precisa de robô. Robô vende, a Amazon vende sozinha. Sim. Você tem que ter negócio, e, né, você tem que ter pessoas, né? O segredo de sucesso, e o Osmar acho que vai concordar comigo, o segredo de sucesso de uma loja de tabuleiro, de qualquer loja de hobby, é o conhecedor. É o conhecedor, atendimento, né? Você tem que ter o conhecedor, saber você tem que ter o responder. cara que vai te atender, vai te abraçar, Minha família é essa aqui, o que eu faço? Exato. O cara tem uma resposta. Exatamente. Vai lá na Amazon ver se ele te responde essa pergunta. Exatamente. Então, aí eu acho que tem uma barreirinha também, que é o cara aprender o jogo. Porque assim, eu vou comprar o Monopoly ou o War, porque eu já sei essa regra também. Toda vez que eu compro um jogo novo, eu preciso aprender todas essas regras, aí o cara tem Mas uma é preguiça. leitura, bebê. Aí tem Mas uma... aí você pode vir pros anos 2000, cara. Tem Google, Então, tem isso que eu YouTube. ia falar. Aí hoje em dia o cara vai no YouTube e assiste um videozinho Exato. e aprende também. Criadores de conteúdo focado nisso. Exatamente. Mas eu sinto isso, cara, que muita gente tem um pouco de resistência, tem uma barreirinha ali pra quebrar. Tem. Fala, puta, vou ter que aprender, aí gastar 2 horas só pra aprender a jogar isso aí. Aí depois pode ser que jogue errado. Tá escondendo? Não, é que a sobrinha já perdeu a peça. Será que não rola uma solução? A solução seria mesmo, quem paga pros preguiçosos, tô falando mesmo dos... Sabe o que eu acho Viu o que vídeo no a solução? YouTube? É isso que eu ia falar, a editora não produz, tipo, clipes ou vídeos assim pra... Tá engatinhando ainda, né? Tamo aqui, tipo, ó, trailer de filme, trailer de jogo. É o próximo passo, né? É um dos Fazer a próximos galera passos, se assim. entusiasmar, entendeu? É porque, assim, você primeiro tem que ter a abertura do mercado de massa. Então, vamos pensar nas lojas que ri e são felizes, né? Sim, as lojas que ri e são felizes, por exemplo, elas precisam abrir um espaço, né? E chegar e falar, olha, gente, teu jogo não tá funcionando. Aí você vai lá e você faz o treinamento. Depois do treinamento você analisa, pô, teu jogo continua não funcionando.
Falou, pô, então deixa eu ver que estratégias eu posso, no teu espaço, no teu perfil, trabalhar. Né? Porque, por exemplo, imagina o seguinte, você está na loja, tem na prateleira ali, tem um espaço de um QR Code com alguma coisa legal. Pô, você vai bater o QR Code lá e ver o que é. Sim. Nisso você pode fazer um trailer, né? Sabe, você pode ver um trailerzinho ali para explicar ali mais ou menos, para dar aquele gostinho pro cara. Até um trailer fantasioso, né? Tipo, Exato. cenando mesmo. Né? Então, são coisas... O Joba tem umas ideias muito boas relacionadas a isso, né? Ele tem um Tamanduá veio Joba. artístico. Não, ele é o artista, né? Ele é incrível, assim. Já entrevistou ele aqui, inclusive um episódio muito interessante. Muito bom. Né? Do DOF, né? Quando eles estavam no DOF. Do DOF, legal. do DOF. Muito bom mesmo. Ó, a gente tem uma pergunta da Cris aqui, Cris Paiva, que é a madrinha do canal Contrapartida. Ela mandou uma pergunta especialmente pra você, Opa, Luciano. Vamos ver a pergunta vamos aqui. ver. Fala galera do canal Contrapartida, Cris Paiva aqui mais uma vez. Eu quero pedir pro Luciano comentar com a gente, dividir um pouco a experiência dele junto com a família com o jogo Monstro das Cores. A Devir faz muitos eventos, né? A gente sempre participa de eventos e tal. E teve um evento chamado Kids Festival. O Kids Festival é um evento que veio da França. Na França ele faz muito sucesso. Só que o formato que trouxeram para o Brasil foi um formato um pouco... Alterado. Provavelmente não vai acontecer de novo e é uma pena. Ué, é uma pena porque como perderam. O Kids Festival da França, quando a gente foi participar, inclusive, vou dar só uma voltinha aqui. Quando nós fomos participar do Kids Festival, me perguntaram, falaram, Luciano, você já ouviu falar? Eu falei, cara, já ouvi falar. Porque eu estudei um pouquinho o mercado francês por uma série de fatores. E na França, como funciona o Kids Festival? Eles alugam espaços indoor e às vezes outdoor, onde tem tudo, cara. Tudo que você puder imaginar para criança. Desde a questão de cozinha infantil. Olha só. Brinquedos. É tipo uma cidade da criança. E aí as empresas vão lá para expor jogos, para expor produtos, expor brinquedos e tudo mais. E eles têm uma série de restrições. Então, assim, tipo, não pode ser simplesmente uma coisa comercial. Eles não querem uma coisa comercial. Eles querem que você leve a família lá e que a família se sinta bem. E principalmente que os pais participem. Não é tipo uma sala de recreação que você larga a criança e vai lá mexer no celular ou fumar uns... não é uma creche. É um espaço de recreação para todo mundo se divertir. Então, assim, tem tudo para a família toda. Venha com seu filho, não venha com seu filho. Não é deixe seu filho aqui. Uhum. Deixe seu filho aqui e vai lá com a patroa. Não é isso. Venha. E no Brasil, acho que perdeu um pouco esse perfil, né? Os caras fizeram uma coisa um pouco mais enlatada. Enfim, o importante foi a experiência. O que aconteceu? A sensação de que ele quer meter o pau e não fala, né? Não, que é isso, pelo amor de Deus. A gente tem que manter as parcerias sempre, lógico. Não, acontece. De repente os caras me contratam e falam, pô, Luciano, me dá uma consultoria. Me dá uma ideia. Pô, a gente não entendeu, né? Enfim, seres humanos, que é o que nós fazemos. Na Devir, como eu falei lá no começo, nós fazemos uma consultoria, nós entendemos das coisas para tentar te ajudar. E o que aconteceu? Um dos jogos que nós estávamos demonstrando... Tem duas histórias legais. Eu vou falar dessa do Monstro das Cores e falo da outra. Boa. Tem duas... Estávamos lá demonstrando o Monstro das Cores e aí veio uma senhora com seu esposo e um garotinho de uns 3 anos. Falou, poxa, a gente tem alguma coisa para 3 anos? A gente fala, pô, tabuleiro não é para 3 anos. A criança ainda não entendeu, a criança às vezes não fala direito e tudo mais. Pô, deixa a criança entender um pouquinho mais, deixa a criança ter um nível um pouquinho maior assim, de sapiência, que aí você pode trabalhar. Deixa ela parar de comer cocô e aí a gente começa a ensinar coisas para ela. Uma coisa de cada vez. E ela falou, pô, a gente queria conhecer alguma coisa. Eu falei, não, eu tenho um jogo aqui legal. Dói o coração nessa hora. Eu nunca falo não. Assim, no pior dos casos, você pega o jogo e fica brincando de figurinha, você faz alguma coisa. Você usa o jogo, né? Você usa o jogo, porque assim, como eu falei, você tem que integrar a criança no meio do tabuleiro. É isso que vai fazer com que a pegar carta, melhore. Pegar um objeto aqui, é papelão. São jogos bonitos, aí vai são desenvolvendo jogos a curiosidade, atrativos, pra que será né? que servia aquilo, que eu brincava? O Monstro das Cores ele é um jogo especial. Porque assim, se você pode trabalhar de duas formas. A que eu acho mais interessante é quando você não é o protagonista, você não está ali, você está ali só como moderador do jogo. Como que ele funciona? O Monstro das Cores é um livro muito famoso porque é uma menina que tem um monstro dentro dela, né, vamos dizer assim, que ele não entende sentimentos. Então esses sentimentos são colocados de forma de cores. Então, por exemplo, rosa é o amor, amarelo é alegria, preto acho que é medo, azul tristeza, e assim vai, né? São 5 cores ali. E o jogo, o que ele faz? Você vai andando pelas casas, e quando você para na casa, você tem que explicar para o monstro o que é aquele sentimento. Porque ele não entende. Ele não sabe o que é aquilo. Caraca. E aí ele tem uma mecânica ali para você, tipo, ele entendeu, ok, não entendeu, e aí continuar o jogo. Mas aí o que aconteceu? O que é o importante da história? Essa família começou a jogar, e aí a mãe caiu na raiva.
O que deixa a mamãe com raiva? Eu, como moderador, não tô ali, né? Nenhum julgamento, nada. Falei, mamãe, o monstro não entende o que é raiva. O que é raiva? A mamãe fica com raiva quando o papai sai e não avisa e não sei o que e tudo mais. E aí, assim, eu gosto muito de observar. E eu olhei o pai, e assim, o pai não tomou aquilo como um ataque, como uma crítica. Ele tomou aquilo como assim? E aí, ficou ali. Aí tudo bem, aí caiu o papai caiu, acho que tristeza. E aí ele devolveu pra mãe, né? E aí, óbvio, criança, né? coitada, Ele o devolveu pra fofoqueiro mãe. lá de olho, né? Não, precisa saber. Ô, Luciano, ajuda a carregar umas caixas que não, gente, tá uma explicação aqui. Calma aí que as caixas esperam. E aí foi a vez do menino. Aí o menino caiu na tristeza, no azul. Calma, aí o pai falou o quê? Não, o pai falou alguma coisa, nada... Tá, nada. entendi. E foi uma alfinetada, porque ela olhou assim e falou, depois eu conversei com ele, vocês vão entender. Tá. E aí o menino caiu na tristeza. Aí ele chegou assim, eu fico triste porque o meu irmãozinho não está aqui com a gente. Nossa. Aí eu guardei. Os pais ficaram brancos, na hora eles ficaram brancos. E aí eu guardei. E a gente foi rodando, que é alegria, que é não sei o que, tudo mais, tal. Caiu no menino de novo. Meu Deus do céu, esse menino não tem muita sorte. Aí caiu no medo. Aí quando caiu no medo, ele falou, eu tenho medo que o homem mau mate meu papai. E aí foi passando, acabou a rodada. Deus. Eles acharam sensacional, eles falaram, pô, Lu, é muito bom jogo, ele realmente ajuda a gente a perceber coisas. Aí o pai falou, eu não sabia que a minha mulher não gostava dessas saídas. Assim, eu saio porque, nem sei por que eu saio, eu vou com os amigos. Porque eu preciso viver. Às vezes, né? Porque é fácil, gente, quando a gente tem mais de uma família, às vezes você tem que dar atenção pra outra. Para as duas famílias, né? E aí eu pedi licença, falei, olha, vocês me desculpam, eu posso fazer umas perguntas muito pessoais de vocês? Pode. Né? Que hora você saiu? Pra onde você veio? Né? Aí eu perguntei, mas por que ele falou do irmãozinho, né? Aí eles falaram que recentemente ela tinha perdido o bebê. Acredita? E eles não... Porque assim... Eles não sabiam que o filho estava tão envolvido com não o sabiam feto, é isso? porque ele, apesar de novinho, e isso não ter acontecido tão recentemente, alguns meses, né? Então eles achavam que para ele não tinha feito diferença nenhuma. Então isso acendeu uma luz. Ele falou, olha, a gente nunca pensou em falar isso com o psicólogo, e já é um motivo para falar. Lógico. E aí eu perguntei, falei, então, já que a gente está aqui conversando, estamos abertos, que história é essa do homem mau? Ele falou, não, é porque já entraram em casa, assaltaram, a gente estava em casa, os caras me prenderam, me bateram. Então você vê, Achei que o cara era polícia. um jogo, um conjunto de pedaços de papel mudou a visão das crianças. Conjunto de regras. É uma interação, né, Exato. cara? Você vai tirar dali informação, é uma oportunidade para ficar surgindo coisas. Pra você, e você como tutor, evoluir, bicho. como pai, como tio, como professor, tudo mais, se você entender como utilizar os jogos tabuleiros, você extrai coisas incríveis. Na mão, né? Tinha um garoto jogando o bongo, né? Acho que todo mundo conhece o bongo. Quem não conhece, procura, porque é um jogaço. Sou campeão nacional. Mentira, E não sou aí, tão bom, não. o que acontece? O bongo tem umas peças que você tem que virar elas para você jogar. E o menino pegava o L, e ele sempre pegava o L da mesma forma. E ele não conseguia. Quando era alguma peça que ele tinha que usar a peça em formato de L, ele não conseguia ganhar o jogo. Ele ganhava em todas as partidas que não tinham L e tal, só que ele pegava do mesmo jeito. Aí eu cheguei pra mãe dele e falei, posso perguntar uma coisa? Ela pode. Ele escreve espelhado? Ela olhou assim, branca, falou, como você sabe que ele escreve espelhado? Ele escreveu alguma coisa pra você? Eu falei, não, a forma como ele pega a peça. O que é escreve espelhado, cara? A criança, ela escreve espelhado. A criança, em determinado momento, eu não vou saber explicar isso tecnicamente, porque eu não sou formado, mas assim, quando a gente está formando as cognições, as ligações, principalmente na escrita, a gente escreve espelhado, porque a gente enxerga espelhado. A luz vem, ela dobra e o cérebro entende. O cérebro que igual na câmera, desvira. o cérebro que... Exatamente. É quando você tira a foto da frente do celular e das costas do celular. Entendeu? É a mesma coisa. E aí a criança, em determinado momento, se ela não treinar, ela começa a escrever muito espelhado. Então ela escreve letras específicas espelhadas. L, R, não sei dizer o... 4, 9... Exato, exatamente. Ela troca, né? Ela inverte. Tá. Né? Quem tem filho pequeno sabe disso, porque assim, em algum momento eles escrevem Caraca, eu espelhados. nunca tinha ouvido falar isso. Pois é. Fazer isso também. E aí tem crianças que, se você não treinar elas vão escrever espelhadas a vida inteira. Que louco. E aí cria uma série de problemas de cognição e tudo mais. Mas o que isso tinha a ver com o L? Ela segurando o L? Porque o L tem a posição, certo? Ele sempre segurava ela invertida e ele não entendia que ele podia virar o L. Entendi. Então, assim, você percebe esses pequenos detalhes. Porque, assim, você começa a ligar coisas, uma coisa com a outra. Você fala, pô, mas por que ele não vira?
Aí você fala, vira, vira, vira. Ele fazia assim, sabe? Tipo, ele não virava. Já pensou em falar pra ele que não é um L? Porque às vezes é isso, né? Ele achou Mas- que era um L. Aí, isso você percebe durante o jogo, né? Durante o jogo, Sim. durante o jogo. Mas depois do jogo também, uma coisa muito legal é trocar ideia, Sim. conversar do que rolou Mas no jogo, é como o papel foi, do moderador. onde você acertou, onde você errou, o que você podia ter feito diferente, que talvez tinha outra... Você aí começa aí já não. a abrir um pouco mais as... O que assim, a gente tem tem um pré-acordo, é sempre assim, quando você diz que ele poderia fazer uma coisa de tal forma, você está induzindo ele a não pensar do jeito que ele pensa. Você tem que fazer com que ele entenda que, de repente, uma estratégia utilizada pode ser melhorada. Ah, como você melhora? Olha, eu faria daquele jeito, eu faria daquele outro. Ó, você tem tantas opções. Um jogo muito bom para isso é o Micro Robôs. O Micro Robôs é um jogo onde você tem um ponto inicial e um ponto de chegada. E aí, imagina que são vários quadradinhos, né? Você tem um robozinho ali e esse robô ele só anda na vertical e na horizontal. Ele não anda diagonal. Só que ele foi programado para andar ou na cor ou no número. Então, por exemplo, você começou no 1 azul e tem que ir no 3 branco. Você não pode simplesmente contar casas e chegar no 3 branco. Você só pode andar do 1 para o 1 ou do azul para o azul até chegar no 3 branco. E aí você vai mudando, você vai criando essa estratégia. Então, é um jogo muito bom porque assim, cada um consegue ver em uma quantidade de movimentos. Então, às vezes eu vi em 5, o Osmar viu em 4 movimentos. Eu falo, é impossível ver em 4 movimentos. E aí você também viu em 4. E às vezes o seu movimento é diferente do movimento do Osmar. E então é isso que você desenvolve. Em vez de você chegar para ele e falar, não, são 4 e assim é a verdade absoluta, não, você fala, olha, existem outras possibilidades. E Também aí, é a partir assim. daí você começa a gerar esse pensamento crítico, que é muito importante no jogo infantil, é o pensamento crítico. Então, esse debate depois do jogo, às vezes ele é muito rico também, né? Sim, De você... Em eventos a gente... Você fala, não, eu acho que né, conversar um do outro, fazer uma análise do que rolou, aquela em eventos, mesa principalmente redonda eventos do com board game. família, é muito legal, assim, não só... A Devir nunca disse que a gente tem que fazer isso, isso é uma coisa natural, porque a Devir... vou passar aqui, né? A Devir, ela tem um poder de juntar talentos, né? Então, assim, eu gosto... Eu sou muito observador, principalmente quando se trata de família. Eu queria fazer antropologia, acabei fazendo comunicação social, mas enfim. Antropologia não dá dinheiro, né? Não que comunicação social dê, né? Mas, enfim. Eu gosto muito de observar pessoas, como elas agem, o que fazem, como comem, onde vivem, essas coisas, né? E eu gosto muito de conversar sobre isso, de perguntar para a pessoa, não, mas por que você optou por essa estratégia? Você já pensou nessa outra estratégia? Entende a diferença? Né? Tipo, não, eu teria feito diferente. Não, mas por que você não optou por essa? Aí o cara repensa, o cara fala... Não, pelo menos ele né? vê que ele tinha duas opções. Tinha até 3 e tal. Beleza, eu escolhi essa, tudo bem. E nós mas, temos esse tinha cuidado na outras. Devir. Sempre que tem eventos que envolvem família, a gente tem esse cuidado de abraçar a família, de falar, olha, tá aqui, os eventos em escola são incríveis. Eu posso contar mais uma historinha? Pode, né? claro, dá tempo de mais Pô, um. esse jogo aqui, 1, 2, 3, inclusive esse jogo é pra vocês, Ah, é um nosso? presente. Poxa. Vamos abrir então. Então vamos abrir. Que a gente já conhece aqui as Esse é um pecinhas. jogo que ele está esgotado no momento, muito em breve nós vamos trazer ele de novo, mas ele é um jogo incrível. Resumidamente, como ele funciona? Ele é um jogo de acordos. Porque todos os jogadores são fazendeiros e cada jogador, na sua vez, vai ser o fazendeiro principal. O objetivo do jogo é o quê? Percepção espacial. A criança pega um montinho de animais, que vocês vão ver daqui a pouquinho como são, põe na mesa, e aí todo mundo conta, vê os animais, aí todo mundo fecha os olhos. Então, o fazendeiro principal fala, fazendeiros, fechem os olhos. Todo mundo fecha os olhos. Quando todo mundo fecha os olhos, o fazendeiro principal move, né, faz alguma alteração na mesa, e ele fala, fazendeiros podem abrir os olhos. Os fazendeiros olham. Quando eles olham o jogo, aí eles têm que fazer as apostas do que mudou na mesa. E aí você sabe quem ganha ponto e quem não ganha ponto. E aí passou o segundo jogador, ele é de novo o jogador, é o fazendeiro principal daquele momento, e assim vai indo. E aí é muito engraçado, por exemplo, nós estávamos no colégio Porto Seguro, fazendo evento, e aí eu gosto sempre de brincar, ainda mais quando é crianças menores, assim, aí eu gosto de brincar. Então, como eu era fazendeiro da vez, eu sempre falava meio assim, como se fosse um caipira desses de desenho animado, É assim. como o Fabiano fala né? normalmente. O Fabiano já fala Você assim, tá né? me imitando. Você. E aí eu falava para as crianças, você minha senhora, o que mudou aqui na mesa, não sei o que e tal. E aí os pais começaram a ver isso e começaram a juntar e tal. E aí teve um pai, uma mãe, que foi pegar a menina e falou, ai filha, vamos embora, não sei o que e tal. Aí ela olhou assim, mãe, espera um pouco que tá acabando. Aí ela olhou pra mim assim, esses pais não entendem nada. Aí eu olhei pra ela assim, esses caras da cidade é tudo assim mesmo, senhora. Então, sabe, você cria esse envolvimento, né? E olha que jogo gostoso, cara. Cheio de bichinhos e tudo mais. É um negócio divertido, porque assim, a criança pega um montinho e joga na mesa. E aí,
Os animais que estão na mesa ficam numa posição, ninguém mexe, todo mundo olha, fecha os olhos, o jogador principal altera, e aí depois todo mundo tem que descobrir o que alterou. Pô, que coisa divertida. Pô, legal pra Eles usam isso aqui em alguns asilos, para trabalhar a memorização. O jogo Set, que era da Devir, agora é da Galápagos e tudo mais, ele também é muito usado em asilos por causa dessa questão da memorização, de você linkar grupos. Isso é muito louco, né? Esses exercícios mentais. Exato, a galera esquece que não só desenvolve, Exato. como mantém também, Exato, né? Pra exato. se você não atrofia, se você não tá sempre afiando, né? Agora você imagina, Fabiano, você tem você tem a sua família ali. Então, você é um casal recente, tem seu filhinho e tem seus pais, né? Os pais da sua esposa, que vocês moram todo mundo junto. Pô, agora imagina um jogo em que você joga, sua esposa joga, seu filho joga, e seu pai, que já é um senhor de idade, ou a sua mãe, que é uma senhora de idade, joga também. Que coisa melhor do que isso, cara? Puta interação em família, né? É o tempo mais valoroso em família. Sem dúvida nenhuma. Sabe? Então, as pessoas esquecem um pouco disso, sabe? Tem que trabalhar essa questão de que o jogo, independente do custo, a gente sabe que o valor financeiro é um limitador. Mas às vezes a gente gasta tanto dinheiro com coisas tão supérfluas que se você juntar um pouquinho e comprar um jogo, cara, tá louco. você vai ter uma diversão ali por muito tempo. São coisas que não duram, né? E a partir daí, quase sem gastar nada, né? Tipo, Exatamente. às vezes nem de eletricidade precisa, pô. Exatamente, é um investimento único. E você joga com a família, você joga com os primos, joga com os parentes, joga com os amigos, né? Mesmo os jogos infantis, às vezes você chama o pessoal mais velho para se divertir. É um esquenta da rodada da noite, né? Cara, isso aqui, a galera sabe disso, né? Porque a gente tá falando, porque a gente porra, tem que falar, essa informação é ouro. Uhum. Mas a galera sabe disso. Quanto que você vê a galera perdendo tempo, a turma se junta pra jogar o truco, ou pra fazer uma atividade igual ao futebol. Cara, tem um monte de coisas mais arcaicas, né? Que já tá na gente esse comportamento. Né? Mas tem uma diferença, é cultural. Então. Você já cresce jogando truco. Eu não sei jogar truco. Nossa senhora, eu sou a pior pessoa pra jogar Mas tu truco. é daqui de São Paulo? Sou de São Paulo, eu nunca aprendi a jogar Nunca truco. tinha visto um paulista que não sabia jogar truco. Não, mas eu também não sei, eu também não gosto de futebol, então já mostra que é um parâmetro. É caráter mesmo, né? Esse caráter não salva. Não, se for pra pensar, vamos fugir totalmente do estereótipo, porque eu não gosto de samba e também não gosto de loira. Então, já dificulta muito, assim. Eu sou realmente a curva da curva. Você é um falso, isso sim. Mentiroso. Eu já falei que ela é mentiroso. Vai mentir pra outra. Eu sou um filodox em Lobisomem Apocalipse. Eu gosto da cultura, né? E assim, é uma questão cultural. Então, assim, eu aprendi a jogar dominó com meu pai. E assim, o meu pai, ele não joga dominó. Eu demorei muitos anos para entender que não se joga dominó, se conta dominó. Ué. Entendeu? Você não joga, você não pega as peças e vai. Você conta, você tem que entender, você tem que imaginar o que tá na mão do cara. Você tem que, e aí, assim, você só entende isso depois que você joga, principalmente essas coisas aqui, que você olha assim e fala, pô, esse cara tá jogando muito isso, ele tá descartando isso, ele tá segurando alguma coisa. Aí você começa a analisar. É um jogo mental também, né? É um Só jogo tá mental. faltando a peça tal, eu sei. Exato. Você começa a saber as peças que estão na mão do cara. Isso É isso que faz o cara ganhar o jogo. Então, Os tabuleiros têm isso. Não, Muito tabuleiro faz com que você pense, fala, pô, mas por que esse cara tá segurando tanta madeira no Catan? O que ele tá fazendo? Não, Entendeu? cara, muito jogo, você tem um estalo assim no meio do jogo e você fala, agora eu peguei. Agora eu tô ligado o que rola nisso aqui. E a gente tem, assim, uma barreira social muito importante, assim, de se falar. Quando você vai em escolas públicas, por exemplo, a gente fez muita escola pública, Fábrica de Cultura, a cidade de Tiradentes, por exemplo, foi uma experiência incrível, cara. Porque, assim, quando você não sabe o nome da criança, você fala, seu lindo, amiguinho, amiguinha, não sei o que e tal. E aí eu chamei uma menina de Linda. Eu falei, nossa, vem cá, Linda, você pode usar essa carta aqui e tal. Aí os meninos começaram a rir dela, tadinha. Linda, é a menina mais feia da sala, não sei o quê. Aí eu olhei assim. Que isso? Gratuito. Isso aqui? Exato, mas assim, gratuito. Aí eu olhei pra ele e falei, criança cara... é um bicho do não tem filtro, né, cara? E ainda mais numa situação, né, Ruim, né? Ruim, aí o filtro vai pro saco. E aí eu olhei pra eles assim e falei, vocês não acham ela linda? Então, vocês estão cegos, vocês não estão entendendo. Olha como ela é inteligente, ela tá na frente de todos vocês. Aí, tipo, você, como moderador, volto sempre a falar, como moderador, você olha quais são as qualidades de cada um. Porque aí você puxa o dedo também e fala, cara, do mesmo jeito que você foi o mais rápido, ela foi muito mais inteligente. Olha como ela usou esses cards e olha como você usou os mesmos cards. Aí o moleque, ela é bonita mesmo. Sabe? Aí você quebra. Estão casados até hoje. Estão casados até hoje. Foi padrinho do Sabe? casamento deles.
Então é incrível, cara. O tabuleiro ele veio para quebrar fronteiras, sabe? Eu acho que isso é importante. Não, sem dúvida. Mas a gente tem pequenas barreiras. A educação, a escola trabalha ainda muito. A gente for para esse caminho. Nossa, a escola hoje é uma hora muito. falando mal da didática dos professores. Não é nem isso, é a formação, cara. Porque assim, a escola ainda subexiste com o padrão escolástico, com o padrão Skinner, que são escolas de educação onde você fala e o aluno obedece, sabe? Não que toda escola tem que ser Piaget, Sim, tem que ser claro. Montesquieu, tem que ser, como é que chama? O Paulo Freire. Não, mas assim, você consegue trabalhar toda a escola. Ninguém vai conseguir ser a Escola do Porto, que é uma escola livre, onde todo mundo ensina todo mundo, né? Aprende com conversas ao lado. Sabe? Não, aí é ser utopia demais, mas eu acho que o mundo hoje precisa trabalhar isso. A gente trabalha, por exemplo, com algumas escolas, já dei algumas consultorias em relação à licitação, e aí você fala, professor, mas por que você quer banco imobiliário quando você tem Catan? Por que você quer não sei o quê quando você tem Carcassonne? Por que você quer isso aqui? E até jogos de outras editoras, pô. Na Devir a gente não tem problema nenhum de falar de outras editoras. Né? Quem se garante, né, amigão? Exato. A Galápagos tem jogos infantis incríveis. O Cadê o Lobo? O Nhaque Nhaque. Nossa, Nhaque Nhaque. Já jogamos. As meninas, surra nele. nossa senhora, Nhaque Nhaque, as meninas jogavam que eu cansava. Eu não aguentava mais jogar Nhaque Nhaque, as meninas jogando. Então, assim, todas as empresas... Hino Hero... acho que é da Conclave, era da Conclave, não sei se ainda é da Conclave, e é um joguinho delicioso de jogar. Então, assim, e são jogos que às vezes os professores olham assim e falam, não, mas eu tô acostumado a jogar Monopoly. Eu falei, não, desacostuma, aprende outro. Cara, conhece outro. Lembra que eu tava falando lá atrás da Eu tava acostumado a comer miojo também, né? Por isso eu sou obrigado a comer isso até o final da minha vida. Pois é, ainda mais o miojo doce. Eu tava acostumado a andar a pé também. Ó, a gente não gosta de polêmicas aqui, então a gente vai terminar nosso programa agora. A gente conversou aqui com o Luciano da Devir. Já acabou? Já acabou. Poxa vida, tinha tanta história rapidinho. A gente volta aqui de novo e a gente grava mais programa. Legal, vamos sim. Tem dessa não, quer divulgar alguma rede social? Tem a da casa, né? Óbvio. O arroba Devir, você vai encontrar muita coisa legal, Devir Brasil. Nós temos braços em outros países, então se você está vendo aí em Portugal, em qualquer outro país, tem Devir também, procura que tem. Se vocês quiserem me procurar nas redes, Card Master Lu, que é o meu nick antigo, que eu adoro. Card Master Lu. O cara se acha muito, né? Se autodenomina Master. Não, isso daí foi a comunidade de cards que me deu, cara. Foi um presente que eu guardo até hoje. São duas alcunhas que eu levo, é o Card Master e o Tio Lu. O Tio Lu é sensacional. Maravilha. Esse foi o @Contrapartida de hoje, canal Contrapartida no YouTube. Eu sou o Osmar Campbell, com 2 L's também no Instagram, e o Fabiano Cabreira também segue a gente lá. A gente quer agradecer os nossos patrocinadores e apoios, a produtora Pede Pano Produções, onde gravamos os nossos episódios, a editora Devir, obviamente. Muito obrigado, Devir, aqui pelos jogos que trouxe pra gente, e ter liberado o Luciano de suas funções. Obrigado. É difícil conseguir essa liberação aí. Mentira que hoje é feriado, ele tava todo... Hoje a Devir tá com prejuízo imenso porque o Luciano não tá lá vendendo e fazendo consultoria. Né? Quem tá cuidando do Lujinha? A Precisamente também editora, a Mipa BR, a Vem Pra Mesa editora, a Best Marca distribuidora, a Fanbox editora, a Bodogami, que é um local incrível que você pode jogar jogos de tabuleiro e comer comidas maravilhosas na Liberdade aqui em São Paulo, capital, e a Copag também faz baralhos para todas as editoras e para vocês também que queiram lançar. E Uno também, quem quiser jogar Uno é da Copag, por exemplo. Quem quiser comprar esses jogos aqui, gente, Caixinha Board Games. Vocês vão lá no @CaixinhaBG, segue no Instagram. Caixinha Board Games, tudo que a Devir lança, saiu um negócio na Devir. Tá lá. Já aparece lá na caixinha para vocês curtirem, aprenderem, jogarem mais jogos de tabuleiro com a família de vocês. Muito obrigado, esse foi o programa de hoje. Continuem nos seguindo e acompanhando a nossa programação de segunda a sexta às 3 da tarde no YouTube e nos principais locais da sua vida. Valeu, Tio Lu. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, Tio Lu. Abração. Valeu, tchau, pessoal.